Fala rapaziada, aqui é o Nerd, sejam bem-vindos a mais um Resumindo Animes. O anime de hoje se chama Saikyo Omeuji no Isekai Tensei. A história começa com um grupo de demônios atacando uma pequena vila e por serem extremamente fortes os aldeões não têm a menor chance de se defender, mas é nesse momento que o dragão voador reavitado no céu e um dos aldeões explica que agora eles estavam salvos pois o dono do dragão era um mago poderoso que buscou o poder desde quando era criança e logo após isso esse jovem misterioso usa uma técnica que faz todos os demônios ao redor explodirem, porém apesar de todos os seus esforços infelizmente esse homem não conseguiu chegar a tempo para salvar sua academia e todos os seus alunos. Por isso pensou consigo mesmo que ele era o homem mais poderoso do mundo, sendo capaz de domar a criatura mais temida pelos humanos, porém mesmo assim no final não foi capaz de proteger que ele mais amava e por esse motivo promete a si mesmo que ele será uma pessoa melhor na próxima vida. Então ele conjura o feitiço e reencarna muitos anos no futuro. Família de magos poderosos. O nome desse garoto é Sanka e neste momento ele está participando de um encantamento cujo objetivo seria revelar os seus verdadeiros poderes. O feitiço é bem sucedido, mas um dos seus irmãos ria de sua cara já que nenhuma das pedras elementares no círculo mágico estava brilhando, o que significa que o garoto não possuía nenhum poder mágico. Seu pai expressa sua decepção na hora dizendo que o menino era uma vergonha para sua família neste mundo romanos e demônios que existem e a magia é o único meio que os humanos têm de ser que parar a essas criaturas, e sendo o clã na praia de um importante clã de magos era inaceitável alguém da família nascer sem nenhum tipo de magia, mas mesmo estando decepcionado, ele explica para o garoto que mesmo não tendo nenhum tipo de magia, ele possui um poder espiritual incrível muito diferente dos seus outros filhos. Mais tarde Seka pensa em como poderia usar suas habilidades para se destacar das outras crianças, então ele tenta algo usando algumas folhas e após um rápido encantamento o garoto pelas folhas e afirma que os seus shinigamis de folhas estavam completos, transformando eles mais tarde em animais. Porém nesse momento que o seu irmão mais velho chega e pergunta arrogantemente o que ele estava fazendo, mas sei que eu não disse uma única palavra, o que deixou o menino muito irritado já que ele era o irmão mais velho e exigia respeito, e por isso ele tenta tocar Seka no rosto, porém os corvos invocados ou protegem o primeiro irmão aparece para ajudar, e como sei que eu não queria revelar os seus poderes por hora dispensa os animais para irem embora. Mesmo tendo nascido em um outro mundo, o garoto ainda tinha memória de sua vida passada. Na verdade, ele tinha total consciência de sua atual posição e por isso enviou alguns animais para que ele pudesse reunir informações sobre este novo mundo. Alguns anos se passaram e sei que completou 7 anos de idade, mas ninguém da família o reconhece, então ele deduz que era devido à sua linhagem sendo bastardo, filho de uma das amantes e seu pai, porém ele não deixou que isso afetasse. Sendo assim, ele vai para dentro do seu quarto trabalhar de papéis e logo após é soldado por uma empregada chamada Ifa que trouxe para ele a sua jaqueta que ele havia esquecido na sala, porém o seu irmão Ganha aparece novamente e chama a garota de escrava e pobre por não poder ir para uma academia mágica como ele podia. A escola na qual Glenn e o resto da família estão matriculados se chama Ladonia Médica Acadêmico. Ela é uma escola bastante famosa e como somente humanos com magia poderia frequentá-la. Também Zoa sei que eu ia dizendo que ele era inútil naquele mundo e a sua única esperança de ser alguém bem sucedido é se alistando no exército, e enquanto ele estava falando isso seu pai chega para levar os dois irmãos que possuíam o poder mágico para estudar magia. Então aproveitando o momento sei que a pergunta se ele poderia ir junto lá fora. O irmão mais velho é o primeiro a receitar o encantamento mágico e por isso libera um vento muito poderoso digno de herdar o nome da família na praia. O seu irmão é o próximo e sendo um exímio controlador de fogo ele lança uma bola flamejante contra a parede destruindo tudo, e após isso ele manda Seka tentar com o objetivo de humilhar o seu irmão já que ele sabia que o garoto não possuía nenhum poder mágico. O irmão mais velho pede para que Glenn parasse de provocar o seu irmão, porém fica surpreso ao ver que Seka concordou em tentar, mas antes de revelar os seus poderes Seka se lembra do voto que ele fez de não buscar poder ou ficar mais forte, por isso prefere não revelar os seus feitiços. No entanto, ele não conseguiu encarar a cara de desprezo do seu pai e dos seus outros irmãos, por isso convoca o feitiço magistral que resulta em um incrível ataque de fogo e terra. Todos ficam chocados com a incrível bola de fogo azul que ele criou sem nenhum encantamento mega feitiço, dizendo que isso aconteceu porque provavelmente ele deixou algum poder na varinha. Porém o pai deles explica que casos raros de pessoas que são capazes de usar magia mesmo sem ter nascido sem ela podem acontecer, dizendo que a natureza de sua magia pode fazer com que a chama mude de cor. E após falar isso você que a pergunta se ele poderia aprender magia também assim como se os outros irmãos, mas o seu pai nega com a justificativa na história não é relatos
De magos nascidos sem magia bem-sucedidos, então é inútil ensiná-lo, porém ele decide dar ao garoto um tutor como seus outros irmãos. Após esse dia, Seja resolveu estudar e aprender mais sobre aquele mundo por conta própria, e mesmo não podendo ir à escola mágica, ele estudou o livro de magia e encantamento na biblioteca, se aprofundando cada vez mais em técnicas espirituais e físicas. Algum tempo se passou e o garoto já tinha 11 anos. Ele então explica que na sua vida passada derrotou muitos demônios poderosos, fazendo deles os seus servos em batalha. Sei lá, significa enviar algo para outro plano, pensou ele. Então outro plano não era tão diferente de outro mundo, e por esse motivo ele tentou invocar a caixa para aquele mundo. E sendo seu primeiro experimento, resolveu que a criatura será menos ameaçadora de todas, e após dizer algumas palavras mágicas ele tentou invocar algo parecido com uma raposa. Mais uma coisa parece diferente, pois ao invés de uma raposa ele acabou invocando um espírito de uma linda garota, que após vê-lo abraçou o garoto, aparentemente em êxtase ao vê-lo. Na verdade a garota se chama Yuki, uma das alunas de Sekka na vida passada, e por ela parecer mais jovem em comparação ao seu antigo mundo, ele deduz que é devido ao seu estado de poder espiritual no momento. Sei que tu explica que ele estava apenas testando a sua magia, por isso se prepara para mandá-la de volta, mas a garota afirma que estava cansada do mundo espiritual e que a partir daquele momento gostaria de morar junto com ele. Enquanto isso estava acontecendo, Ganho, o irmão do meio, estava zangado com a sua empregada e vê poder derramado algo nele, e por isso planeja ensiná-la uma lição. Porém Sei que aparece bem na hora dizendo que ele tinha negócios com a garota, e ouvindo aquilo, Pleno admite ver o seu irmão mais novo enfrentá-lo e tenta golpeá-lo na cara, mas se defende do golpe que fez Ganho recuar por hora, chamando ele de perdedor. Após isso a garota leva Sekka, tem uma pequena criatura que estava ferida e pergunta se ele poderia curá-la. Então o garoto se ajoelha a eles que faria o possível, porém não conseguiu usar os seus feitiços com alguém olhando para ele, e assim que a garota se virou, Sekka pega de papel e recita um feitiço que fez o animal se curar na mesma hora. Sei que eu não sabia até aquele momento que ele era capaz de usar magia de cura, por isso a sua primeira experiência saiu bem melhor do que ele esperava, e falou no entanto a ponto quão incrível ele era. Então o garoto disse que ela também era uma pessoa extraordinária, já que a mesma poderia ver espíritos assim como ele mesmo. Tentando negar, Sekka disse que seus olhos podiam ver coisas que os outros não podiam, por isso reparou que a garota sempre seguia espíritos quando estava sozinha. E você se sente contente por não ser a única vez espíritos, pois foi ordenado pela mãe para nunca revelar suas verdadeiras habilidades a ninguém mais. Como Sekka descobriu o seu segredo por conta própria, ela revela para ele a respeito dos elementais que se reúnem em torno da magia, e graças a eles ela pode encontrar a jaqueta de Sekka, por exemplo. Ela explica também que esses elementais sempre se reúnem ao redor das coisas, porém consigo era diferente, já que por algum motivo esses elementos pareciam evitá-lo, e após o garoto ouvir isso ele se pergunta por qual motivo acontecia, mas logo deixou para lá e pergunta à garota se ela podia controlá-los, mas ela responde dizendo que só conseguiu fazer isso apenas uma vez após gritar com ele. Sei que então fica feliz após ouvir que a garota possuía tal poder, já que na sua vida passada nunca foi capaz de fazer isso, por isso antiga vida sempre procurou alguém com essas habilidades, mas as suas buscas foram em vão. Por algum motivo ele teve muita sorte de encontrar alguém com esse poder tão cedo naquele mundo. Sei que então pergunta se a garota tem algum interesse em aprender magia, mas isso explica que ela não possuía poder mágico suficiente para lançar feitiços, porém ele afirma que ela não precisava de poder mágico, e para demonstrar utiliza um de seus papéis espirituais para invocar uma chama. Então ele pede para a garota fazer aquele elemento desaparecer, e após algumas falhas de pedir educadamente para a chama ir embora, ela se irrita e grita com o elemento, e então magicamente ele desaparece. Sei que não percebe que a garota ainda não era forte o suficiente, mas definitivamente vale a pena fazer um aliado. Dias se passaram e eles treinam juntos até o momento onde Sekka completa 12 anos de idade, e ao contrário do seu irmão Glenn, Sekka não recebe nenhuma festa ou nenhum presente. Além disso, seu pai nem estava lá. Ele então é posteriormente abordado por Glenn, que repete as mesmas coisas de sempre, dizendo que o garoto era um bastardo sem futuro. O seu irmão mais velho informa a Sekka que o general do exército estava treinando eles a lutar com espadas, por isso retornariam para a mansão. Portanto, os irmãos são avisados pelas empregadas que um grande monstro apareceu perto da cidade, e mesmo seu pai tendo expulsá-lo com magia de fogo, há uma grande chance de que a criatura esteja indo direto para aquele local. Após isso sente um espírito de uma criatura demoníaca se aproximando, e um pouco antes de chegar nem corre de medo para salvar sua vida, e como aquela era uma besta poderosa, ao fim diz a todos parecia brigarem no fundo da mansão, e logo após pede para que Sekka fosse junto com eles, porém ele entra em choque ao ver que o seu irmão mais novo estava indo para
fora da mansão, e após chegar do lado de fora percebe que Ifa e as outras empregadas estavam prestes a ser levadas pela criatura, mas ele fica de souber que ela controlou os elementais para se defender. Então após isso o garoto chama a criatura para longe das meninas, enquanto todos estavam vendo convocou o Mais de Fogo Eterna, derrotando a besta com facilidade. Ele então explica que a domesticação da criatura estava completa, já que ele havia usado veneno que é inofensivo para o animal, porém para os humanos era extremamente perigoso, e seus irmãos por sua vez ficam perplexos ao ver a facilidade com que Seka derrotou o poderoso monstro, já que ele usou apenas um ataque mágico. Por isso agora percebe o quão incrível e excepcional era o seu irmão, e quando Seka viu aquilo ele apenas aceita os aplausos e então se lembra do voto que ele fez de ser uma pessoa diferente na sua próxima vida. Se você gostou e quer ver mais vídeos assim, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu!